Transformers, desde a década de 80, sempre foi uma linha fantástica de se colecionar, porém os preços das figuras nem sempre eram tão amigáveis. Uma característica que se mantém e talvez até esteja meio piorando nos dias de hoje, com figuras cada vez mais caras, muitos exclusivos. Você gostaria de colecionar Transformers, mas não vê muita saída, acha os preços altos demais hoje em dia? Então segue a gente aqui nesse vídeo que eu vou lhe dar algumas alternativas para você ter algumas figuras dos robôs que são mais do que os olhos podem ver. Então segue a gente aqui. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Classic Edition Toys. Meu nome é Will e estamos aqui para mais um dos nossos vídeos de bate-papo, o nosso Café com Bonecos, que é o espacinho aqui que a gente criou no canal para alternar entre os nossos reviews e trazer algum tema aí para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente bater papo exatamente. E o tema desse vídeo aqui, como vocês já viram na nossa própria introdução, é sobre Transformers. Ou melhor, alternativas para se colecionar Transformers, porque como vocês devem ter acompanhado aí o nosso canal, se você já vem nos assistindo há algum tempo, Transformers apareceram aqui, já são uma playlist, até já com vários vídeos aqui no canal, porque exatamente eu me reapaixonei pela franquia, eu já sempre gostei, porém ano passado especificamente, eu quis dar uma aprofundada aí em Transformers e não teve como. Obviamente eu quis ter figuras dos personagens, eu tive só na infância algumas figuras vintage e agora decidi abrir mais um espaço aqui na minha coleção para essa franquia. Afinal, além de ter sido sempre fã, sempre ter gostado, eu ainda não tinha nenhuma figura deles e são grandes ícones dos anos 80 aí, são personagens muito cativantes e eu, obviamente, vou arranjar alguns Transformers aqui para expor, afinal tem tudo a ver com o que eu coleciono aqui, não é verdade? E a gente acabou se deparando com algumas realidades, especialmente a questão do preço. Obviamente, as figuras mais badaladas, as figuras de coleções como a Studio Series, a Legacy e tal, são figuras lindíssimas, só que normalmente a gente esbarra na questão do preço. São uma escala maior, obviamente, são robôs que normalmente são bem maiores, dependendo da classe que ele é. Nós temos desde figurinhas menorzinhas, os Core Class, os antigos Legends, né, que a gente chama, aí a gente vai subindo para Voyager, Leader, Commander, né, então conforme a complexidade e a escala da figura vai aumentando. Normalmente é por conta que ele tenta seguir uma escala aí baseada, ou se são figuras de filmes, ou se são figuras da animação, ou até a G1, normalmente, que a gente pega aí, e a gente acaba encontrando essa questão do preço, que muitas vezes tornam proibitivas para muitas pessoas as figuras. E a gente ainda tem uma outra situação, que a própria Hasbro divulgou no final do ano passado, que dentre as suas franquias, Transformers não andava vendendo muito bem, e aí eles iam mudar a estratégia, só que ao invés de fazer figuras mais baratas, vamos assim dizer, figuras mais simples, não. Eles decidiram focar em nicho de colecionador profissional, vamos assim dizer. Então, figuras mais exclusivas, figuras um pouco mais elaboradas, ou seja, que vão ter preços maiores também. Então, eu vou contar para vocês aqui a minha experiência, como é que eu comecei a seguir. Se vocês viram nos primeiros vídeos, eu decidi seguir mais ou menos a escala que a gente tem aí na Studio Series, mais ou menos, na Legacy. Então, peguei um primeiro Optimus Prime, que era uma figura KO, né, não a figura oficial da Hasbro, da cara, do Optimus Prime Studio Series, mas peguei o Megatron Studio Series, peguei um Bumblebee que também era KO, mas que a escala batia, só que aí eu fui me deparando com os vários personagens que eu gostaria de ter e de repente eu vi que, poxa vida, não vai dar para ter todos os personagens que eu gostaria, os preços são altos e, por exemplo, um personagem que eu gostaria muito, que é o Hot Rod, que saiu recentemente aí, relançado, na verdade, na linha Studio Series, ele é exclusivo Walmart, o preço já é caro, eu falei, poxa vida, vai ficar complicado. Então eu decidi diminuir a minha escala para uma escala Legends, e aí que eu vou apresentar para vocês o que eu encontrei de alternativas e que talvez possa te ajudar aí na sua coleção, ou então na coleção que você esteja querendo começar aí na sua casa, colocar no seu expositor, tá bom? E o ponto principal que eu queria chegar aqui com vocês é qual é a sua prioridade, qual é o seu nicho, porque depende muito aí do que você abre mão ou do que você exige para a sua coleção. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é: você exige que as figuras sejam licenciadas, que as figuras sejam Hasbro / Takara, porque aí você fica um pouco mais limitado no que são as figuras oficiais. Tem todo um universo aí de figuras knockoff, que não são figuras
da Hasbro, da Takara, que são produzidas por empresas de terceiros aí, que normalmente são muito boas. Mas se você quer que elas sejam licenciadas, aí você já fecha um pouco o seu nicho aí de que você possa trabalhar. Mas ainda dá para encontrar opções, como por exemplo figuras mais antigas ou então de uma escala menor, que é o caso, por exemplo, que eu cheguei a apresentar para vocês, figuras mais antigas da época da Prime Wars. Você consegue encontrar figurinhas que são interessantes e que tem um custo-benefício muito bom. Olha só, esse Bombshell aqui, que a gente já fez review aqui dos Insecticons, é uma figura oficial, é da Hasbro, tem a versão Legacy, que inclusive é maior hoje em dia, mas pode ser uma alternativa aí, figurinhas mais antigas. Obviamente depende do personagem, tem personagem aí que mesmo antigo aí fica mais difícil você conseguir, porque é um personagem relevante aí da franquia, né? Então, mas acho que a gente tem algumas opções. Temos aqui o Brown também, por exemplo, que a gente fez um review super rápido esses dias, um review express. É uma figurinha bem bonitinha, são figuras aí que já tem bastante tempo de estrada, já estão há bastante tempo lançadas, mas pode ser uma alternativa se você quer figuras que sejam oficiais. Além disso, tem um outro porém que eu gostaria de colocar com vocês. Você exige que essas figuras oficiais se transformem, tenham a característica de se transformar, que é exatamente o que dá o próprio nome à linha, né? Transformers. Tem muita gente que não abre mão disso, quer que a figura se transforme. E aí a gente fica restrito exatamente a essas figuras um pouquinho mais antigas. Se você não exige isso, e olha que eu vou abrir um parênteses aqui e dizer porque antes havia até uma aversão maior aí entre colecionadores, especialmente os mais puristas, que diziam, se é Transformer, tem que se transformar. Não adianta, ele tem que se transformar de um modo alternativo e do modo robô, ele tem que ter essa característica. Mas hoje em dia essa visão tem mudado um pouquinho, muitos colecionadores das antigas, inclusive, abriram os olhos aí, expandiram seus horizontes e aí observaram que há figuras muito boas que são basicamente figuras de ação, não tem a característica de se transformar, mas muitas vezes eles transportam aí o que tem de muito legal na aparência do personagem, seja do filme, seja da animação, se é animação G1 ou outras animações que foram saindo tempos depois. E aí eu vou colocar com vocês, são figuras oficiais, são figuras interessantes, que é como a gente tem aqui a linha da All Day. A All Day está com uma linha de figuras aqui de escala menor, uma escala um pouquinho Legends Plus aí, são figuras dependendo do personagem. Olha só esse Starscream, que bonito. É basicamente o Starscream G1 da animação, perfeito, sem tirar nem pôr, uma figura que é muito bonita, muito bem feita, muito interessante e que não se transforma. Mas é bem legalzinho, é bem interessante e eu, inclusive, vou fazer mais reviews dessa linha aqui que eu gostei bastante. Temos também a própria Yolo Park, que está fazendo também figuras mais ou menos nessa mesma escala. Esse aqui ainda está lacrado, eu vou fazer o vídeo aí pra gente em breve, né? Então é uma figura muito bonita. Aqui nós temos o Rodimus Prime, aqui até fala da altura dele, ele é uma figura de 12 centímetros. Então é uma figura muito bonita, interessante, se você não liga que ele não se transforme. E por fim temos também a própria Blockis, que tem feito figuras bonitinhas também. Normalmente eles têm um aspecto mais chibi, até temos várias linhas deles, né? Temos desde a Defender Version, que são esses bem pequenininhos, mais chibi ainda, e temos a Galaxy Version, que são figuras um pouquinho maiores. Depende da escala que você está querendo, porque ambas elas têm mais ou menos um padrão de altura igual. Então você vai ter um Jetfire do mesmo tamanho de um Cliff Jumper, por exemplo, na Galaxy Version. Então se você quer uma escala G1, não vai muito bem se encaixar aí no que você quer. Porém, é uma alternativa também se você quer ter Transformers. E normalmente a relação custo-benefício dessas figurinhas aí é muito grande. São figurinhas muito bem feitas e baratas, relativamente falando, especialmente se a gente considerar o mercado de figuras de ação de hoje em dia. E aí temos a questão também de figuras de escalas maiores, como é o caso desse nosso Soundwave aqui da Blockis. São figuras Model Kit, a gente já fez um review desse Soundwave aqui, ele é muito bonito e a sua escala bate perfeitamente com figuras da Hasbro, da Takara aí, de Studio Series, por exemplo. Ele é ao lado do Megatron Studio Series, fica perfeito e é uma figura muito bonita, Model Kit, em conta, se você considerar aí o preço de figuras de Transformers dessa escala aqui, e que dá para encaixar na sua coleção aí, se você assim o desejar. E isso, então, eu estou
colocando opções para vocês de figuras licenciadas. São todas figuras que tem aquele adesivo dizendo que são figuras Transformers oficiais. E aí a gente cai em um outro nicho. Se você exige figuras que se transformem, você quer que ela se transforme, porém você não liga dela ser oficial ou não. E aí a gente tem todo um outro universo, porque abre-se um leque enorme. Nós temos várias empresas terceirizadas fazendo figuras de Transformers aí que não são licenciadas, não são da Hasbro, porém são muito bem feitas em geral. Dá para você garimpar e encontrar a figura aí muito bonita, que inclusive você fala, poxa vida, não sei como é que isso não é oficial. É o caso, por exemplo, desse nosso Bumblebee aqui da KBB, olha só que bonitinho, ele se transforma no Fusca, inclusive o Fusca que ele se transforma parece-se muito com o Fusquinha G1 Vintage, é muito legalzinho, redondinho, ele se parece com o Volkswagen Fusca mesmo, e é uma ótima figura, muito bem feita, ótima engenharia de transformação. Além disso, temos aqui também uma ótima opção, olha aqui, esse Galvatron aqui, que é da JYH, da Ji-Huan Toys aqui, olha que bem feito, e ele se transforma. Uma figura que dá uma escala Legends, ele não é grandão, mas olha só a quantia de detalhes que essa figura aqui tem. É muito bonito esse Galvatron, vai ter review em breve aqui também no Classic Edition Toys, olha só, é uma figura excelente e que não é uma figura oficial. E aí, mais ou menos, eu espero ter colocado aqui para vocês as opções que você tem. Eu acho que dá para a gente fazer um resumo da obra assim, mais ou menos. Você quer figuras que se transformam ou que não se transformam? Você não liga disso. Se você não liga delas não se transformarem, então você tem um universo aí de figuras de várias empresas lançando figuras licenciadas da Hasbro, da Takara, mas simplesmente ela não se transforma no seu modo alternativo. Mas se você quer as duas coisas, figura licenciada e figura que se transforma, então eu acho que compensa você procurar aí dar uma garimpada em figuras mais antigas. Pode ser que você consiga encontrar preços interessantes. Agora, se você exige que se transforme, mas não liga de ser figura licenciada, aí você tem um grande universo de figuras aí de terceiros, empresas muito competentes fazendo figuras muito interessantes aí, e acho que podem ser aí uma grande saída aí para quem quer ter figuras. No meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mesclada. Vai ter figuras que se transformam, figuras que não se transformam. Vão ter figuras oficiais e vão ter figuras não oficiais aí também, figuras terceirizadas. Por quê? Porque eu quero montar um expositor G1, eu quero ter figuras com aparência G1 e aí eu vou colocar, encaixando aqui o que dá mais certinho a escala, o que pode ser colocado com esse, o que pode ser colocado com aquele. Então eu vou ter figuras da All-Day, vou ter figuras da Yellow Park, não se transformam, vou ter figuras mais antigas, por exemplo, alguns Legends mais antiguinhos, e vou ter figuras licenciadas também, que é o que eu vou tentar compor o mosaico aqui do que vai ser a minha coleção. Mas no final, o meu foco vai ser a aparência e escala G1 aqui para os personagens. Espero conseguir. Conforme eu for conseguindo as figuras aí, eu vou fazendo review aqui para vocês verem, e aí vocês vão acompanhar junto comigo aqui a evolução dessa minha coleção de Transformers, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Espero que ele possa ter sido de auxílio para você aí com relação a que decisão tomar, o que você quer para a sua coleção de Transformers. Se você já está colecionando, se você vai começar a colecionar, deixa aqui nos comentários, comenta aí o que você acha disso. Inclusive, se você curte Transformers, o conteúdo vai só crescer aqui no canal, então convido a se inscrever aqui no nosso canal, deixa a inscrição aqui pra gente, porque vai ter muito conteúdo dessa franquia aqui também no canal. Além disso, vou pedir também, além de deixar comentário, inscrição, deixa o joinha, compartilha com seus amigos, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é interessante, é relevante e que merece ser compartilhado, aí, ser disseminado dentro da própria plataforma. Conto com a ajuda de vocês aí para fazer o nosso canal crescer, para alcançar cada vez mais pessoas, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!